Vamos fazer um estudo que talvez os senhores achem interessante. Eu chamei esse estudo de Orçamento Doméstico Administre Sua Casa como se fosse uma empresa. Vocês estão no Brasil, sobretudo. Deus sobre todos. Deixem seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo. Assista, por favor, também aos outros. É bem simples o que eu quero passar para vocês aqui hoje. A gente vai ver como funciona um balanço patrimonial de uma empresa. No caso, eu vou usar um modelo aqui, uma empresa de capital aberto. E como, se vocês aplicarem alguns detalhes desse modelo na sua vida, no seu orçamento doméstico, pode ser o começo de uma reviravolta na sua vida financeira, uma reviravolta para o bem. Sempre lembrando, não estou tentando vender nada para vocês, isso aqui não é canal de pirâmide, não é nada disso, é só uma aula. Também não é indicação nem de compra nem de venda de nada, é tão somente um conteúdo informativo, educativo e entretenimento. Como exemplo aqui eu vou usar o balanço da empresa Cielo, aquela empresa de pagamentos com cartão. Cotação, essas coisas não interessam para o nosso estudo aqui hoje, porque a gente vai tratar a sua vida pessoal como uma empresa, porém a sua empresa ela não tem cotas, a sua vida ela não tem capital aberto, você não está vendendo cotas para ninguém participar dos seus lucros. Então o que vai interessar aqui é alguns detalhes específicos do balanço da Cielo. Para quem não sabe, toda empresa de capital aberto, cada 3 meses ela tem que divulgar os balanços dela para quem é acionista saber se a empresa está indo bem, está indo mal. E o objetivo de quem é acionista de uma empresa é receber dividendo. Dividendo é uma porcentagem do lucro. Aí começa a chave do que eu quero falar para os senhores. Se o objetivo final de uma empresa é o lucro, então a gente também vai colocar que o objetivo final da nossa vida financeira é lucro. O que é o lucro? Agora vai ficar bem claro para os senhores. Aqui a gente fala lucro líquido, por exemplo, os últimos 3 meses a Cielo teve um lucro líquido de 300 milhões, no último ano 2 bilhões. O que é esse lucro líquido? A diferença entre o que a Cielo gastou e o que a Cielo faturou. Vai ficar bem claro para os senhores. Então, se os senhores... daqui a pouco eu coloco em números, mas para adiantar, se os senhores ganham, sei lá, 50 mil reais por ano, ganham 4 mil reais por mês, um exemplo. Eu ganho menos, eu ganho mais, não importa, vai ficar claro daqui a pouco. Vamos supor que ganhe 48 mil reais por ano, mais 13º, sei lá, 55 mil reais por ano. E os senhores gastam 55 mil reais, a operação dos senhores, se fosse uma empresa que dava lucro zero. Se gasta 56 mil reais, se fosse uma empresa, no balanço divulgado ia estar aqui lucro líquido menos R$1.000, ou seja, eles não seriam uma empresa atrativa, não é uma empresa que está sustentável. Então não é de se estranhar que as coisas estão piorando, porque os senhores estão operando no vermelho. Se fosse uma empresa, o balanço não está batendo, então vamos descobrir como fazer para bater isso. Outro assunto aqui que eu acho interessante é liquidez corrente da Cielo 1,09. O que é liquidez corrente? É a capacidade da empresa de pagar as obrigações dela de curto prazo, ou seja, vamos supor, transformando em vida financeira pessoal. Os senhores têm parcela do carro, é um exemplo, se não tiver, graças a Deus que não tem. Tem parcela do carro, tem as contas que vão vencer, internet, luz, celular, etc., tem parcela do cartão de crédito, do aspirador de pó que comprou sei lá o que. Enfim, todas essas obrigações que os senhores já sabem que existem, são claras, são líquidas, são certas, e elas são de curto prazo. Vai ter uma parcela para vencer no próximo mês, sei lá. Qual que é a sua capacidade de quitar isso? Se o senhor consegue, se a senhora consegue quitar todo essa despesa e não sobra nenhum centavo, então a sua liquidez corrente é 1,00, ou seja, você tem o dinheiro para pagar as contas e mais nada. Se sobra, é 1, e o que sobra. E a dívida sobre patrimônio é tudo o que você tem em patrimônio, tudo que você tem de dívida dividido pelo patrimônio. Daí você descobre com essa fórmula o quanto você está endividado. Agora vamos para números reais. Então, vamos supor aqui que eu tenha o João ou a Maria, salário. Vamos supor que ele seja assalariado, que ele poderia ser um empreendedor, então, mas vamos supor que ele tenha um salário
de 3 mil reais. É um meio termo aqui, porque quando eu coloco 10 mil, o pessoal fica furioso. Quando eu ponho 1.000, quem ganha mais que 1.000 fica furioso. Então é difícil agradar a todos. Então tá, então o salário do João, da Maria, é R$ 1.000. Vamos supor que ele não tenha casa ainda, ele paga um aluguel de R$ 900, vamos supor. Então vamos colocar aqui, igual a isto, menos soma das despesas, que é isso aqui. Então, já que a gente vai falar de tratar a nossa vida como se fosse uma empresa, o que sobra entre o seu salário e as suas despesas, a gente vai chamar de lucro. Então, o salário é a receita da sua empresa pessoal, da sua empresa familiar. Mas eu sou assalariado. Não. Eu sei que você é assalariado, mas nós vamos tratar a sua vida como uma empresa. A receita da sua vida, que no caso é só o salário por enquanto, é 3 mil reais, certo? Aqui, tudo que tiver aqui são despesas. Essas aqui são as despesas. Se fosse uma empresa, seria por aluguel, seria o aluguel do galpão. Quando a gente fala de alimentação, sei lá, supermercado, restaurante, etc., seria a alimentação dos funcionários, seria o salário dos funcionários e tal. Mas transformando aqui na nossa vida pessoal, vamos supor que ele gaste R$ 600 entre mercado e tal. Daí etanol, para o veículo andar, ele gasta, vamos supor que ele gaste R$ 400 por mês. No caso aqui o João é sozinho, né? Vamos supor que ele gasta de luz, ele gasta de água, ele gasta de internet. Então esses são os gastos do João. E vamos supor que extras a gente rasgou uma calça, ele tem que comprar e tal, então ele põe R$ 100 para extras todos os meses. Daí luz ele gasta R$ 80, vamos supor que ele gaste 30 de água. Internet ele gasta 100 e ele gasta também de celular, ele gasta R$ 50 de celular. Então é isso. A receita mensal da empresa João, empresa familiar João, é R$ 3 mil. As despesas são esses valores aqui, que no caso dá R$ 2.260 de despesa. E o lucro é R$ 740. Então, para a empresa João, entre aspas, existir, ela custa para o João R$ 2.260 por mês. É o que ele precisa para existir, para ele ter um lugar para morar, para se alimentar, etc. E sobra de lucro R$ 740. Então, se você está operando da forma que o João, está sobrando alguma coisa, aqui no caso já está sobrando 740 dividido por 3 mil, que é a receita, né? 25% da receita é lucro. Então, se você está tendo um lucro operacional assim, você está muito bem. Daí, o que acontece quando a gente chega no final do mês e a gente chegou numa situação dessa? O João vai ter que saber o que ele vai fazer com esse lucro. Então, vamos supor que o João aplique esse lucro em ações, em FIIs, fundos imobiliários, né, tesouro direto e uma poupança de emergência. Daí todos os meses ele vai colocar na poupança de emergência 5% do que ele consegue guardar. No tesouro direto ele vai colocar 30%. Vezes 30%. Deixa eu marcar aqui para a gente não esquecer. 5%, 30%, são 35%, sobram 65%. Nos FIIs ele vai colocar 35%. Mas que FIIs que escolhe? Assista os meus vídeos de FIIs que ensina um pouco melhor. Que ações ele escolhe? Assista meus vídeos de ações que ensinam um pouco melhor. Mas aqui, perdão. Fiz bobagem aqui, né?
igual a isso vezes 30%. E aqui é igual a isso vezes 35%. 30%, 35%. Tá, essa é a porcentagem que o João consegue investir todos os meses. Vamos considerar que esse aqui é um orçamento básico do João. Claro que faltou bastante coisa, que faltou, por exemplo, uma diversão. A única diversão que ele está tendo aqui é a internet e tal. Então ele vai ver vídeo no YouTube, vai baixar livro, alguma coisa. Enfim, não tem muita diversão fora isso. Mas só para os senhores entenderem, é assim que funciona. Se você não está operando com um pouco de sobra, você não tem lucro. Ou seja, se você fosse uma empresa, você seria uma empresa que está caminhando para a falência. Uma empresa que não tem lucro, ela está caminhando para a falência. Se a sua vida tem uma sobra entre o que você gasta e o que você ganha, você é como se fosse uma empresa azeitada. Só te falta escolher o que você vai fazer com essa sobra. Então eu coloquei aqui, no caso, se fosse uma empresa, o João estaria comprando novas máquinas, estaria diversificando os equipamentos, estaria explorando estratégias de marketing para ampliar o mercado, enfim. Ele estaria usando, ou estaria, se fosse um capital aberto, estaria distribuindo uma parte desses lucros, uma parte, não é tudo, para os acionistas e tudo mais. No caso do João aqui, ele resolveu investir em ativos. Ele comprou um pouco de ações, comprou um pouco de fundo imobiliário, tesouro direto e poupança. Vamos supor que todos esses ativos em conjunto dê para o João uma média de retorno de, digamos, 6% ao ano. Não, vamos colocar 8% ao ano. 8% ao ano. Vamos já colocar em mensal. Vamos supor que dê um 0,65% mensal. Mas dá mais, FII dá um pouco mais. Sim, mas só que como tem tesouro no meio, tem ações e tal, vamos colocar que dê uma média de retorno disso. Então, toda vez que o João colocar os R$740 aqui, ele vai obter um retorno de, todo mês vai ter R$4,81. Então, ele está produzindo R$3.000 com o salário dele. E o portfólio dele, nesse primeiro mês, já começa a gerar para ele uma renda de R$4,81. Então, agora, é claro que no começo aqui é patético, é muito pouquinho. Mas vamos supor, só para os senhores entenderem aqui. Vamos supor que fosse, não um mês, mas fossem... deixa eu colocar aqui, fosse... Peraí, como que tá aqui? Tá. Fosse... Deixa eu colocar aqui. Igual a isso vezes isso. Certo. Vamos supor que fossem 10 meses, R$7.400. Aí, depois do 10º mês, que o João está trabalhando no verde, trabalhando no azul, ele está gerando R$3.000 com salário, mas o patrimônio dele gera, sem considerar o juro composto, está gerando R$48. Depois de 2 anos, vamos colocar 15 mil, vamos arredondar, são R$97. Então, aos poucos, os ativos dele, além da valorização dos ativos, eles começam a gerar uma parte da receita do João. Então agora ele tem 2 fontes de renda. Ele tem o salário dele e ele tem também os ativos que estão trabalhando por ele. Então vamos supor, ele tem, depois de 10 anos vezes 120, os ativos dele estão gerando R$577. É claro que isso aqui é conta de papel de pão, né? A gente não está considerando juro composto, na verdade é muito mais que isso. É claro que não necessariamente esse 740, a receita, o lucro líquido da empresa João, deve ser gasto nesses ativos específicos aqui. É claro que o João pode, por exemplo, investir num curso que vai fazer
ele aumentar a receita inicial aqui de 3 mil, vamos supor que ele faça, em vez de aplicar, no primeiro ano ele não aplica em ativo nenhum, só faz uma poupança de emergência e faz um curso, faz uma pós-graduação, sei lá o que ele faz. E daí ele passa a ganhar 5 mil reais, daí a coisa já muda de figura. Perceba que, vamos supor que nosso caso específico aqui, para terminar o estudo, o João fez dessa forma e passou a ganhar 5 mil reais. Senhores, antes era 740 reais, passa a 2.740 reais o lucro líquido da empresa João. Com um detalhe, o que todo mundo faz no mundo real. Se você tem um aumento de salário de 2 mil reais, a pessoa comum, a primeira coisa que ele faz é aumentar as despesas. Ele fala, bom, agora eu ganho 5 mil reais, eu não quero morar numa casa de 900 reais mais, agora eu quero morar numa casa melhor, eu vou alugar uma casa que custe 1.500 reais. Minha alimentação, agora que eu moro num lugar, agora que eu tenho um salário melhor, eu não quero gastar 600 reais de alimentação, eu quero gastar 1.000. Agora eu quero fazer uma academia. Agora eu quero também sair para balada, porque eu estou ganhando 5 mil reais, eu mereço. Então percebam que agora eu quero, sei lá, comprar um carro melhor, eu vou pagar parcelas do carro. Daí, percebam que não é o aumento de salário que vai te deixar rico. Nesse nosso exemplo aqui, o João aumentou em 2 mil reais o salário dele e passou a conseguir guardar só 140 reais. Olha a diferença aqui, 42, 49, enfim. Então, perceba que o pulo do gato, o segredo é aumentar a receita e não aumentar a despesa. Se, por outro lado, o João consegue aumentar o salário dele, aumentar a receita inicial e, por consequência, o lucro líquido e não aumenta as despesas, em um ano ele consegue guardar quase 30 mil reais, até um pouco mais de 30 mil reais. Em 5 anos ele guardou sem juro 300 mil reais, e com juro pode chegar a 600, 700 mil reais. Então, percebam que se você tratar a sua empresa como a sua vida como se fosse uma empresa, mantendo o que? As despesas baixas, tentando aumentar cada vez mais a receita, que é o salário, o rendimento, seja lá o que for, e deixar a dívida baixa, porque lembrando, no caso lá da Cielo, dívida bruta sobre patrimônio líquido, quanto menor, melhor. E, é claro, tendo sempre liquidez corrente, que é o mínimo, é a capacidade de terminar o mês, na pior das hipóteses, com isso aqui com zero. Porque vamos supor que você tenha uma despesa qualquer aqui, despesa X, que seja 6 mil reais, e você termina no prejuízo o mês, você é uma empresa, sua vida é uma empresa que está a um passo da falência. Então, percebam que se você, com um papel de pão, com um pedaço de papel, com um caderno, uma calculadora, um lápis e uma borracha, você pode começar a administrar a sua vida como se fosse uma empresa. E os resultados podem ser muito positivos. Espero que tenham gostado. Esse é um estudo simples, mas eu achei uma ideia interessante. E até a próxima.